Deus tem colocado em nossos corações é algo que muitas vezes nós temos visto no dia a dia e nós temos percebido que nós estamos caminhando e vivendo como órfãos espirituais. Eu já vou explicar isso. Sobre vivendo a realidade de filhos. E se nós somos filhos de Deus, nós precisamos viver como os filhos de Deus. Eu peço a você que abra lá na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 3, versículo 29, por gentileza. Diz assim: e agora que pertencem a Cristo, são verdadeiros filhos de Abraão, herdeiros dele segundo a promessa. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos. É um momento, como nós ouvimos aqui na parte do louvor, que não é diferente. É um momento também de reverência ao nosso Deus. Estarmos conectados, com o nosso coração voltado ao Pai. Pai, nós queremos agradecer a Ti, ó Deus, mais uma vez. Obrigado, Senhor, por esse tempo. Obrigado, ó Pai, porque nós temos a Tua palavra, ó Deus, em nossas mãos. E principalmente em nossos corações também, ó Pai. Continue falando conosco. Continue, ó Deus, nos dando sempre a alegria de poder servir ao Senhor. Continue falando conosco nessa noite, Pai. E que Teu nome seja sempre exaltado, ó Deus. Que possamos crescer sempre na graça e no conhecimento do nosso Deus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Nós vivemos num tempo de crise de identidade. Isso a gente pode perceber em qualquer lugar. Às vezes eu estou vivendo, eu estou fazendo as minhas coisas, porém, às vezes eu não sei quem eu sou. Isso é uma crise de identidade. E aqui nós estamos falando de gênero. Nós estamos falando de crises de quem eu sou. Quando Paulo escreve aos irmãos, aos crentes da Galácia, ele vai dizer assim: e agora que pertencem a Cristo, são verdadeiros filhos de Abraão, no sentido espiritual, não na descendência. O descendente de Abraão é Jesus. Nós, espiritualmente, fomos colocados na linhagem de Abraão, espiritualmente falando. E herdeiros de Cristo, segundo a promessa que ele fez para Abraão, lá em Gênesis. Então hoje nós somos aqui, nós fazemos parte do corpo de Cristo. Nós pertencemos e nós somos verdadeiramente filhos de Abraão. Irmãos, nessa época aqui, as pessoas estavam falando muito da lei. Olha, vocês têm que obedecer à lei, mas e a graça de Deus? E a graça de Jesus? Era só lei, e a lei não anula a palavra de Deus. A lei, ela conduz a pessoa até Cristo. A lei é como no grego tem uma palavra que chama paidagogo, é como se fosse um professor, alguém que leva até um professor, melhor dizendo. Antigamente, no mundo grego, tinha os escravos. Os escravos, eles levavam os filhos, quando eles eram mais velhos, que não podiam trabalhar, eles pegavam os filhos daquelas pessoas de posses e levavam até um paidagogo. Então, esse paidagogo, que era um professor, falava com essas crianças, obrigado, Paula, falava com essas crianças e educavam essas crianças. Então é isso que a lei faz. A lei conduz até Cristo. Então hoje, muitas vezes nós temos também, irmãos, que combater algumas heresias dentro da igreja evangélica. Por conta da lei. Por conta que agora eu vou seguir somente a antiga aliança, eu não quero servir a nova aliança. E não é isso que a Bíblia fala. Então esse tempo de crise de identidade está muito forte em nosso meio. Muitas pessoas sabem o que devem fazer, mas eu não sei quem eu sou. Eu trabalho, eu produzo, eu luto, só que eu não sei descansar na identidade de filho. Se você tem ainda seu pai vivo, olha só, o seu pai agora, você sabe que é filho. Por mais que seu pai fale assim para você, você não é mais meu filho. Já ouvimos muito isso. Você a partir de hoje não quero saber, mas está registrado, tem o seu DNA, pode falar o que for. Agora, quando nós vemos na paternidade espiritual, nós vemos que Cristo é o nosso Pai, Deus é o nosso Pai. Então, esse sentimento e essa convicção de que eu sou filho, precisa estar em nós. Porque agora eu sou filho de Deus, eu não sou órfão, eu não sou alguém abandonado por Deus, de forma alguma. Então, esse pensamento que nós precisamos ter hoje. Há muitos crentes vivendo como órfãos espirituais. E isso não é saudável, irmãos. Estão na casa, mas vivem inseguros. Servem, mas têm medo. Oram, mas não se sentem dignos de filhos. Às vezes eu estou orando, poxa vida, eu estou orando, mas e meu pai, que é Deus? Irmãos, às vezes eu estou orando para Deus, e na minha mente, eu acho que Ele não vai me responder. Porque eu acho que agora eu sou um órfão.
Deus me abandonou. Essa é uma disciplina pesada. Quando Deus abandona alguém, e Paulo sempre falou isso em alguns versículos. Cuidado, para que vocês não caiam na disciplina de Deus. Aí é o complicado. Por quê? Hoje, quando eu obedeço ao meu pai biológico, quando eu obedeço à minha mãe, né, e às vezes a adolescência tem esse problema, o jovem tem esse problema, não querem ouvir mais, então ele começa sempre, não, eu sei mais que você não é mais meu pai, você não é minha mãe mais, e pronto. Mas com Deus é diferente, e filhos devem viver diferentes. Agora eu sou uma nova criatura em Cristo, então agora eu vou viver diferente, agora eu vou viver como um cristão genuinamente, amém, irmãos? Agora eu vou viver como alguém que de fato honra o nome do nosso Deus. As pessoas estão carentes de ver filhos verdadeiros andando por aí. E nós somos desse time, em nome de Jesus. Glória a Deus. Primeiro, irmãos, a nossa filiação vem do relacionamento com Cristo. Sem ser salvo, se eu não me entreguei a minha vida a Cristo, como que eu vou ser filho? Não existe. Primeira coisa é o novo nascimento. Primeira coisa é essa reconciliação com Deus por meio de Jesus. Por meio da cruz. Ele morre por nós e agora, como diz a palavra religião, religa o homem a Deus. Por meio de Jesus. Nossa filiação vem do relacionamento com Cristo. Mais uma vez, a parte A do versículo 29. E agora que pertencem a Cristo. Irmãos, olha aqui para mim. Eu pertenço a Cristo? Você pertence a Cristo? E agora que vocês pertencem a Cristo. Agora que vocês pertencem a Cristo, o que eu vou fazer? O que eu farei agora? Tudo vai começar aqui. Pertencimento. Eu pertenço agora a Cristo. Agora eu sou filho de Deus por meio de Jesus. Mas a minha vida diária parece que não caiu a ficha em relação a isso. Parece que eu não entendi o que significa pertencer a Cristo. Quando eu pertenço a Cristo, eu quero estar mais perto. Olha só, quem é de Cristo? Só para ter uma noção. Olha para o lado. São seus irmãos. Eita Deus. Agora apertou. Agora apertou. Não, eu pertenço a Cristo. Na família da fé. Sou de fato de Cristo. Agora eu olho. Você é meu irmão? Você é meu irmão, André? Nós vamos morar junto no céu? Andressa? Vamos. Eu tenho que me alegrar nisso, irmãos. Não agora. Vixe, olha lá. Para com isso. A nossa filiação agora vem do nosso relacionamento com Deus e também com os meus irmãos, que faz parte da comunhão. Não é sobre merecimento, nem sobre performance espiritual, não é sobre isso. É sobre estar em Cristo. É sobre estar em Cristo. Olha só, João 1,12. Mas a todos, quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Se não recebeu a Cristo, ainda é criatura. Mas a todos, quanto o receberam, a Cristo, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então agora nós somos filhos de Deus. Então agora eu sei da minha identidade. Uma das coisas mais complexas hoje é de saber propósitos, é de saber quem eu sou. Por isso que os consultórios psiquiátricos, psicológicos, estão cheios por conta disso. Muitas coisas vão invadindo o meu emocional, minha mente, porque eu não sei quem eu sou. Eu não sei de onde vim. Gente, eu sempre vou falar isso, porque eu tenho um certo apego, não uma fuga da realidade, mas eu tenho um certo apego às coisas, não do passado, presta atenção, da forma estética da vida regressa. Não da minha vida mundana. Por exemplo, quando você olha o povo de Israel, ali fazendo o tabernáculo, criando o tabernáculo, as 12 tribos, Moisés, e olha só que Moisés instituiu a lei. Antes disso, nós vamos ver depois que Abraão ele foi justificado, não por meio da lei, mas por meio da fé em Deus. Então, essa estética antiga, e às vezes a gente fica, né? Mas antigamente era bom. O evangelho, quem já foi de igreja aqui mais de 30 anos sabe. Antigamente o evangelho era legal, era bom, mas aí eu esqueço que tinha problemas também. Porque eu me apego à estética, eu me apego a uma certa contemplação da parte passada, mas eu esqueço. Se eu for ficar vivendo lá atrás, isso é ruim. Antigamente era bom, os jovens na igreja, era uma bênção, hoje não. Peraí, por que não pode ser bênção hoje? Por que eu não posso fazer diferente hoje?
Antigamente tinha mais comunhão, tinha. Certeza. Não tinha celular. E hoje, na época digital, parece que uniu, mas não, distanciou. Distanciou. Então, esse pertencimento que agora eu tenho em Cristo, eu tenho com os meus irmãos, porque a minha filiação vem do meu relacionamento com Cristo. E filho não nasce do esforço. Eu não me esforço para ser filho. Alguém se esforçou para nascer aqui? Deixa eu me esforçar para nascer. Não estou falando, né, na concepção, não estou falando disso. Alguém se esforçou ali para nascer? Ninguém sabe. E para ser filho de Deus não é esforço também. Filho nasce da fé. Filho vai nascer da fé em Cristo. Não é a sua força que torna filho. É a graça que adotou você no corpo de Cristo. Amém, irmãos? Como que eu sei se eu sou mesmo? Se eu sou filho ou não? É outra crise de identidade. Olha só Romanos 8,16. O próprio Espírito, com E maiúsculo, que é o Espírito Santo, testifica com o nosso Espírito, com E minúsculo, que somos filhos de Deus. Então agora, se eu sou filho de Deus, o Espírito Santo, ele testifica, ele traz segurança para mim que eu sou filho de Deus. Eu não posso viver com dúvidas, irmãos. Eu particularmente, não tenho essa capacidade. Eu vou servir a Deus, eu vou saber se eu morrer, eu vou para o céu ou não. Peraí, alguma coisa está errada aí. Biblicamente falando, nós temos a segurança da salvação. Então agora eu sou seguro em Cristo, porém, não vou ficar zombando das coisas aleatórias. Agora eu me tornei filho. E o filho não vai sair pecando. Eu vou pecar agora, porque eu sou salvo já. Não, o salvo não pensa em ficar pecando. Então ele não é salvo. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ponto. Não tem que ficar, eu não sei se eu sou filho de Deus, eu não sei. Opa, aí tem outro ponto. Aí é questão de, será que eu nasci de novo? Porque senão, irmãos, vai ficar com dúvida o tempo todo, dúvidas e mais dúvidas. Isso não é bom. Eu não posso ficar tentando provar algo para Deus. Deixa eu lá pregar, porque eu pregando, eu vou agradar o Senhor. Deus, nesse momento, deixa eu ver lá, 7 horas vai começar, peraí. Irmãos, nós fazemos isso por amor a Cristo. Nós viemos aqui, servimos a Deus, a música, os diáconos, ministério infantil, a mídia, a sonoplastia, ministério de intercessão, por amor a Deus. Eu sirvo porque Deus me salvou. Eu sirvo porque o Senhor me salvou. E essa resposta em amor, eu sirvo a Ele. Não é para se mostrar para Deus, nunca. Não é para tentar provar. Eu vou tentar, alguma forma, fazer com que meu pai me aceite. Poxa, já basta o pai terreno ter que fazer isso. Deixa eu fazer algo aqui bonitinho para o meu pai ver se gosta de mim. Não é assim, é filho. Independente, irmãos, você já foi recebido. Segundo, filhos não vivem como escravos. E algumas coisas a gente não pode banalizar, tá? Não é porque agora, aqui não quer dizer que eu sou filho do patrão. Não é isso. Quer dizer, eu falo, não, meu pai é o chefe aqui da empresa. Meu pai é o dono aqui, então eu faço o que eu quiser. A gente vê muito isso, não é verdade? Chega lá o filho do patrão e faz o que quer. Não pode falar nada, é filho do dono. Não é isso que a Bíblia está dizendo aqui. Filhos não vivem como escravos. Romanos 8, 15 e 16 fala assim: pois vocês não receberam um espírito que os torne de novo escravos medrosos. Essa é a questão do mundo. Mas sim, o Espírito de Deus, que os adotou como próprios filhos, agora nós os chamamos, no aramaico, Abba, Pai. Abba, Pai. Pois o seu Espírito confirma o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Eu não posso agora ficar vivendo com medo. Vocês estão percebendo, irmãos? Como que a crise de identidade é forte ainda na nossa cultura? Eu estou com medo. Se eu não for no culto hoje, Jesus voltar, eu vou ficar. Peraí, onde que tu viu isso na Bíblia? Mas eu vou porque eu amo a Jesus. Eu vou porque eu amo os meus irmãos. Eu vou porque eu vou adorar Jesus. Eu vou porque eu vou receber a palavra. Vou dar o meu melhor ao Senhor para glorificar a Ele. Daqui a pouco a igreja sai e vai continuar sendo igreja. Os filhos de Deus vão estar aí dando bom testemunho. Porque senão as pessoas não lerão a Bíblia de carne e osso em nós. Eles não lerão, eles não ouvirão se eu não falar nada. É tão bom um convite, irmãos. Quando você manda mensagem para alguém,
Fala, vamos à casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu chamo, eu abro meus lábios para convidar. Filhos, agora eu vou exaltar o meu pai. Porque eu sou filho, não sou mais escravo. O escravo vai trabalhar por medo. O filho serve por amor. O escravo tem medo de errar. O filho sabe que pode voltar a qualquer momento. Olha, eu estou afastado, desviado dos caminhos do Senhor. Não tem problema, volte. O pai vai receber você de braços abertos. Não tem problema, olha, faz tempo que eu não vou à igreja, faz tempo que eu não leio a Bíblia, faz tempo que eu não oro. Se arrependa, volte, você é filho. E Deus quer chamar você novamente. Deus quer te dar sentido de vida nesse lugar. Trazer propósito para você. Olha, entender que agora eu sou filho. Entender que agora eu sirvo um Deus vivo. Eu sirvo um Deus que merece toda a honra e toda a glória. O órfão, ele vive inseguro. Eu não sei quantos já passaram por orfanatos e viram a tristeza que é lá. Eles vivem com medo. Eles vivem com medo de ser adotados em uma família má. Eles ficam com medo de serem adotados em algum lugar que não vai ser bom para eles. Essa insegurança, essa incerteza toma conta do coração deles. Se nós fôssemos órfãos, eu estaria com medo de ir para o céu, que é a minha casa, que é a nossa casa. Não porque eu terei medo de ir para o céu, que é a nossa casa, que nós estamos voltando para lá. O filho não fica com medo. O filho não fica inseguro, porque ele sabe que tem uma casa. Aqui, irmãos, é só uma preparaçãozinha, aqui é só um ensaiozinho do que vai ser na Nova Jerusalém. Talvez você foi salvo, mas ainda carrega uma mentalidade de rejeição. Eu acho que Deus não me aceitou. Isso é parte minha. Eu acho que Deus me rejeitou. Aí eu preciso ficar pedindo perdão todo santo dia por algo que Deus já enterrou, já lançou do mar no esquecimento. Perdão, Senhor, porque lá em 1943 eu pequei. Senhor, perdão, porque em 1912 eu xinguei não sei quem. E vai pedindo perdão. Isso é mentalidade de órfão. Isso é mentalidade que eu tenho de rejeição. Hoje Deus quer curar isso em nome de Jesus. Você não é tolerado por Deus, você é amado por Deus. É diferente. Deus não nos tolera, irmãos, Ele nos ama. Nos ama como filhos. Então esse amor que agora eu carrego no peito, no coração, eu vou transmitir a outras pessoas. Porque no ponto 3, se somos filhos, somos herdeiros. Não fique preocupado em buscar riquezas aqui na terra. Se Deus te der, amém. Continue trabalhando, continue estabelecendo aqui. Mas olhe para o céu. Porque nós somos do céu. A nossa pátria não é aqui. Porque um dia Jesus vai buscar a sua igreja. E nós iremos morar para sempre com o nosso rei. Romanos 8,17. Se somos seus, tem uma condição, né? Se somos seus filhos, então somos seus herdeiros. E, portanto, co-herdeiros com Cristo. Olha nós lá no céu. E mais uma vez, acho que eu falei na quarta aqui. A nossa mentalidade, irmãos, de céu, não é porque um faz tanta coisa, olha, você vai morar lá no centro da Nova Jerusalém. Eu vou morar lá na Quiçaça, lá longe. Não é assim. O céu não vai ter divisão, não haverá divisões lá no céu, não haverá, você fez menos, não. Isso vai ser no tribunal de Cristo. As obras feitas por nós hoje, nós vamos depositar aos pés de Cristo, no tribunal de Cristo. Porque nós vamos ganhar os galardões, nós vamos ganhar recompensas, e pelo fato de nós sermos filhos de Deus, nós já somos abençoados, nós temos uma bênção especial por sermos filhos, só que esse galardão que eu tenho, eu vou depositar ao pé de Cristo. Eu vou depositar, eu vou devolver a Ele. Então isso vai mudar tudo, nós não estamos caminhando para o vazio. Quantas pessoas neste momento estão com um pensamento vago, não sabe, acredita ainda que o mundo não foi criado. Acredita numa explosão. Acredita numa evolução. Irmãos, crentes, sabe de onde veio? Nós viemos do barro. A nossa matéria é barro, é pó. E ao pó nós voltaremos. Porém, a nossa alma voltará para o céu. A nossa alma voltará para Cristo. Então nós estamos caminhando agora para uma herança. E
1 Pedro, capítulo 1, verso 3 e 4, diz assim: todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, por sua grande misericórdia, Ele nos fez nascer de novo, por meio da ressurreição de Jesus, Cristo dentre os mortos. Olha o coração do Evangelho. Aqui temos uma viva esperança e uma herança imperecível, pura e imaculada, que não muda nem se deteriora, guardada para vocês no céu. Não é na terra. Enquanto estamos vivendo aqui, amém, Deus vai nos guardando, Deus vai sustentando, mas a nossa pátria não é aqui. O mundo pode tirar bens de você, o mundo pode tirar um monte de coisa, ladrões podem roubar coisas nossas, podem roubar o aplauso que era para você, às vezes a promoção que era para você, que aquela bênção puxou o teu tapete, mas ninguém pode dar herança, tirar a herança que Deus reservou para você. Ninguém pode tirar isso. Pode tirar tudo, menos a tua herança de filho. Porque agora nós somos filhos. E o sofrimento não anula a promessa de Deus. Ele apenas nos amadurece até ela. É chato sofrer, ninguém gosta. Ai, que bênção, estou passando por uma tribulação terrível. Não, mas nós vamos amadurecendo nessa tribulação. Nesta prova que o Senhor permitiu, nós vamos amadurecendo. E em quarto, a herança futura transforma o presente. Nós falávamos sobre os fundamentos da fé. É importante eu saber corretamente sobre fé, sobre nascer de novo, porque isso que vai determinar os meus passos agora. Porque senão vai dar uma confusão na minha cabeça, eu não vou conseguir entender mais nada, eu não sei quem eu sou. Por isso que é importante, irmãos, nós estarmos agora vivendo de uma forma diferente e saber que Deus tem preparado algo para nós. Quem sabe o que tem preparado vive diferente agora. Eu, como cristão, não vou negociar valores como cristão, tá? Tem gente aí fora que ele não é cristão, só que ele não negocia os princípios que ele tem. A moral que ele tem, os valores que ele tem, ele não negocia. Porque eu, como cristão, vou vender a minha alma ao diabo em troco de alguns momentos aí de prazer e sei lá o quê. Vou apostatar da fé, vou negar a fé. Por que eu vou fazer isso? Eu não vou retroceder na nossa caminhada. Não posso voltar, irmãos, agora eu tenho que olhar para frente. Para o autor e consumador da nossa fé. Olhe para frente, não desista, não desanime. Filhos podem atravessar dias difíceis, mas não perdem o destino. Não perdem a jornada. Eu não perco, eu posso sim atravessar dias difíceis. Eu posso chorar hoje, mas eu sei que o amanhã está garantido. Às vezes, irmãos, nós estamos chorando hoje. E a Bíblia fala que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então aquilo que vocês têm passado, têm vivido, calma. Porque o nosso tempo hoje está muito acelerado. Eu não quero passar pelos processos, que é a paciência. Eu não quero passar pelos momentos de aprendizado mais. Eu quero pular o processo. E maturidade não se pula processo. É aqui, ó. Leitura. Intimidade com Deus. Às vezes não é fácil. Às vezes tem dias ali que você não está legal. Que adianta? Eu vou ler a Bíblia. Não estou nem com cabeça hoje. Eu vou orar? Não, eu discuti ali, nem vou orar. É difícil, tem dia. Mas independente, eu sou filho. Espera passar um pouquinho, ora, para Deus tirar aquela coisa ruim, aquela angústia do coração. Só que Deus hoje nos chama a abandonar 3 coisas. Mentalidade de rejeição, medo constante e necessidade de provar valor. Se eu tenho necessidade de ficar provando valor para os outros, é sinal que ainda estou sem propósito. Meu pai, peraí, deixa eu fazer bonito aqui para ele bater palmas. Mas independente, ele é seu pai. Deus está me vendo, peraí. Não preciso provar valor para ninguém. Não preciso ficar falando. E assumir 3 verdades. Eu tenho um pai, eu tenho uma casa e eu tenho herança. Você pode repetir isso? Eu tenho um pai, eu tenho uma casa e eu tenho uma herança. Eu tenho um pai, eu tenho uma casa e eu tenho uma herança. Isso eu preciso agora mentalizar. Para que tenham agora sim uma mentalidade de filho. Eu sou filho, eu sou amado, eu tenho um futuro em Deus. A história não termina na sua luta. A sua história não vai terminar naquele momento difícil que você tem vivido. Não termina na dor, não termina numa crise. Seja ela financeira, conjugal, familiar.
não interessa, profissional, não termina ali, a sua história termina numa promessa cumprida. É isso que nós temos que viver. Olha, quando Deus faz uma promessa a Abraão, e aquela promessa estende aos seus descendentes e ao seu descendente, hoje espiritualmente nós temos essa promessa. Nós somos justificados por meio da fé. Assim como Abraão creu, e isso foi imputado pela justiça, então hoje nós somos justos mediante a Jesus. Então hoje você não é órfão espiritual. Amém? Você não é órfão espiritual, você é filho do Deus Altíssimo. Eu sei que eu sou filho de Deus. Então agora eu posso chegar. O véu se rasgou. A qualquer momento nós podemos interagir com o nosso Deus. A qualquer momento nós podemos chegar até Deus mediante Jesus. Então a minha história agora é uma promessa cumprida. E filhos vivem com confiança, vivem com dignidade. Filhos vivem com esperança. Nós lemos agora há pouco. Nós temos uma viva esperança. Pode o mundo falar que esse ano não vai dar em nada. Pode o mundo falar que está acabando em tudo. Nós temos uma viva esperança em Jesus. Se acontecer qualquer coisa, Deus vai nos sustentar. Deus vai nos segurar. Deus não vai abandonar os teus filhos não, viu? Então fica tranquilo, fique em paz. Esqueça um pouco de notícias. Porque senão, irmãos, só essa semana eu conversei com os 30 em relação às notícias que o mundo tem jogado. E eu vou fixando nisso. Aí vem ansiedade, vem depressão, vem síndrome do pânico, vem um monte de coisa. Mas a Bíblia eu não leio, eu não quero orar. Mentalidade rejeitada. Hoje eu sou filho, então eu vou. Peraí, o mundo está falando isso. Mas o que eu vejo aqui na palavra? Ao contrário, então fico a palavra. Porque eu sou filho de Deus. Então pode acontecer o que for. Pode acontecer o que quiser na área da política. Talvez hoje você é salvo. Mas você está vivendo como órfão. É dia de voltar a viver como filho. Amém? É dia de voltar a viver como filho. Hoje Deus quer restaurar a sua identidade. Você tem um RG, não tem? Tem a sua digital. E agora no céu, você tem um nome lá? Se eu morrer hoje, isso a gente fala muito em culto fúnebre. Se eu morrer hoje, eu vou para onde? Eu tenho certeza da minha salvação? Se você não tem, é hora de voltar. De voltar e dizer, Senhor, eu preciso de Ti. Eu preciso que o Senhor tenha misericórdia de mim. Você não é rejeitado por Deus. Isso não é mensagem de autoajuda não, irmão. Isso aqui é Bíblia. Isso é mensagem, isso é ajuda do alto. Isso aqui está falando que nós somos de fato filhos. E o filho vive perdoado. O filho foi escolhido por Deus. Então não fique desanimado. Saiba que você tem um lar. Saiba que você tem um pai que te ama, que te guarda todos os dias. Às vezes você está aqui, mas você precisa voltar a ter essa mentalidade de filho. Não interessa o que o mundo fala. Não interessa o que as pessoas falaram acerca de você. Deus tem a palavra final. E eu quero viver numa segurança do amor. Hoje é dia de você voltar a ter uma realidade de filho. Hoje é dia de você voltar agora para Deus e dizer, Senhor, eu quero voltar para Ti. Eu quero Te servir, meu Pai. Eu quero fazer o melhor para o Senhor nessa noite. De repente, você que está aqui, você não entregou o teu coração a Jesus. Você não nasceu de novo. É dia de perdão. É dia de confissão. Ore para o Senhor se você não tem Jesus. Senhor, eu estou arrependido dos meus pecados. Eu tenho a plena convicção que aquilo que eu tenho feito no dia a dia está errado. E eu preciso me voltar. Eu preciso voltar para Ti. E nesta noite, eu me arrependo. E eu creio no Senhor Jesus de todo o meu coração. Eu creio no Senhor Jesus de toda a minha alma. E se eu morrer hoje, eu vou morar no céu. Eu vou morar com Jesus. Eu quero me alimentar das coisas do céu. Eu quero me alimentar daquilo que Deus tem me dado. Aquilo que é a comida verdadeira, a água da vida, é o pão da vida que oferece para eu ter vida em Cristo. Ore ao Senhor neste momento, meu querido. Não saia daqui da mesma maneira que você chegou, com a mentalidade de medo, de rejeição, de culpa. Pare de se auto-sabotar. Hoje Deus quer você livre em Cristo Jesus, livre para adorar o Senhor em toda e qualquer circunstância.
Feche seus olhos, vamos orar. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor. Ó Deus, obrigado por cada vida aqui, ó Deus, por cada filho teu. Obrigado por nossos irmãos em Cristo Jesus. A tua palavra nos garante lá em 1 João que eu preciso amar o meu irmão porque eu vejo ele. E se eu digo que eu amo o Senhor a quem eu não vejo, como amarei o meu irmão a quem eu vejo? Pai, nos dê esse coração de amor. Nos dê, ó Deus, esse coração que nós sabemos que é um mandamento que o Senhor diz. Amarás o Senhor de todo o teu coração e amarás o nosso próximo como a nós mesmos. Deus, nos dê um coração voltado para o teu reino. Nos dê um coração voltado para ti, Pai. Ó Deus, que nessa noite saiamos daqui alegres, saiamos daqui, ó Deus, entendendo que nós somos os teus filhos, e agora nós vamos viver como tal, agora nós vamos viver uma realidade diferente, porque agora nós somos nova criatura no Senhor, e hoje nós declaramos a nossa vitória no Senhor, hoje nós declaramos que em Ti, nós somos mais do que vencedores, para a Tua glória, em nome de Jesus, aleluia. Aplauda o Senhor, meu querido, Ele merece toda a honra e toda a glória, todo louvor. Glória ao teu nome, Pai. Aleluia. Amém.